A partir das 14h de hoje, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento com os votos da ministra Carmen Lúcia e do presidente da turma, ministro Cristiano Zanin. É evidente que Bolsonaro será condenado. A tendência é de que o placar seja 4-1. Mas o que fica para a história é o brilhantismo, a profundidade, a coerência e, sobretudo, o absoluto resguardo da lei e da jurisprudência, o que foi abraçado pelo ministro Luiz Fux. O ministro Fux ontem deu uma aula para quem é da área do direito e para os leigos. Se quem assistiu prestou atenção no que fez ontem o ministro Luiz Fux, ele desmontou, ponto a ponto, a acusação e, principalmente, o voto perseguidor do ministro Alexandre de Moraes. Ele desmontou a questão da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar essa demanda, disse que o processo deveria ser anulado e devolvido à primeira instância e começar tudo de novo. Depois, ele descaracterizou uma das grandes farsas dessa denúncia, que é o crime de organização criminosa armada, e, principalmente, ele desenhou, principalmente aos incautos, ele desenhou a diferença de atos preparatórios para atos executórios do crime. A absolvição de Jair Bolsonaro, ela ficará apenas no voto do Fux, porque os outros irão condená-lo. Mas o que ficará para o estudo jurídico das gerações que virão, de futuros advogados, de futuros promotores de justiça, procuradores da República, de juízes de direito, juízes federais, será a profundidade de um voto de 12 horas de duração, calcado na análise da mais rica doutrina, com professores renomados do direito criminal, para dizer que uma coisa é você fazer justiça e a outra é justiçamento. Luiz Fux, é bom a gente lembrar, ele, durante o governo Bolsonaro, ele foi duramente atacado pelo Bolsonaro. Foi alvo de Jair Bolsonaro e de Heleno, o general Augusto Heleno. Os dois bateram muito no Fux, quando o Fux era presidente do STF. Mas o ministro Luiz Fux, ainda assim, em vez de aproveitar a beca, a sua toga de magistrado, para empreender uma vingança de pipoqueiro, o ministro Luiz Fux julga de acordo com o que se espera de um juiz, com equidistância, com cabeça no lugar, baseado apenas na lei, na doutrina e na jurisprudência. Ontem o Brasil foi, de certa maneira, refrescado, teve um frescor com o voto do Luiz Fux. Teve luz ontem no Supremo, e não trevas. Mas isso pouco adiantará na prática. Mas para aqueles que, assim como eu, e tenho certeza que pela esmagadora maioria dos ouvintes do Jornal da Mercosul, nós clamamos para que se faça justiça e não vingança, foi um voto alentador. Nos mostrou que é possível acreditar em um caminho de que a justiça possa ser melhor, de que a gente tenha condições de analisar um fato, independentemente de quem seja o réu. O Alexandre de Moraes, o Flávio Dino e o Cristiano Zanin, que votará hoje, eles têm inimizade, ódio, raiva do réu. E o juiz não pode operar assim. O juiz analisa fatos, analisa condutas. Ele não olha para o réu. Não há o direito criminal do inimigo. E o ministro Luiz Fux, mesmo tendo sido atacado no passado, ele conseguiu se manter distante e fazer um juízo correto, íntegro, honesto
e foi um juízo primeiro, pela anulação do processo no Supremo, pelo acolhimento das preliminares e depois pela absolvição dos acusados. Então, o que a gente verá agora e ouvirá aqui na Rádio Mercosul são alguns trechos principais da fala do ministro Luiz Fux. Vamos para a primeira parte da manifestação do Luiz Fux, quando ele descartou o crime de organização criminosa durante o julgamento da chamada trama golpista. Vamos ouvi-lo. A imputação do crime de organização criminosa exige, segundo o entendimento uníssono da doutrina e jurisprudência, mais do que a reunião de vários agentes para a prática de delitos. Com efeito, a pluralidade de crimes e de pessoas, ou a existência de um plano delitivo, não tipificam por si sós o crime de organização ou de associação criminosa, pois estes elementos são elementos intrínsecos a outra figura denominada concurso de pessoas, na modalidade de coautoria ou participação. Da mesma maneira, a comunhão de vontade para praticar crimes determinados, chamada de liame subjetivo, a identidade de crimes para todos os envolvidos, a pluralidade de condutas e sua relevância causal pelo resultado são, juntamente com a pluralidade subjetiva, elementos que caracterizam, segundo Nelson Hungria, o concurso de pessoas, não caracterizando os crimes autônomos de associação ou organização criminosa. Vamos ouvir o trecho em que o ministro Luiz Fux defendeu a incompetência da Suprema Corte para julgar o caso. O ministro Luiz Fux defende aquilo que o ex-ministro Marco Aurélio já havia falado em entrevistas anteriores, de que, como não há prerrogativa de função aos acusados, esse caso deveria ter sido julgado pela primeira instância, como fora, por exemplo, o julgamento do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi julgado na primeira instância em Curitiba, depois recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, endereçou recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. E por que ele foi julgado na primeira instância? Porque ele não era mais presidente da República. Valeu uma regra para o Lula e outra para o Bolsonaro. E o Fux ontem disse, olha, o Supremo Tribunal Federal é absolutamente incompetente. Vamos ouvi-lo. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Preste atenção, não sei se você prestou atenção exatamente no ponto central dessa fala. O que ele diz, o meu voto é justamente para reiterar a jurisprudência consolidada desta Corte, e deu o precedente. O Supremo Tribunal Federal segue a regra de que não há prerrogativa de foro para ex. O ex vai para a primeira instância. Vale assim ou valeu assim para todo mundo, menos para o Bolsonaro. Vejam como que o Fux votou. Ele votou dizendo o seguinte, para reiterar a jurisprudência consolidada dessa Corte. É assim que trabalha e trabalhou sempre o Supremo Tribunal Federal, menos nesse caso. Então, quando ele votou,
Ele votou com requintes de crueldade. Ele esfregou na cara dos demais ministros de que valia uma regra para os outros, que é uma regra diferente daquilo que vale para o Bolsonaro. Aí ele diz: declaro aqui a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal, de modo que devem ser anulados todos os atos. Nulidade total, completa, absoluta. Esse deveria ser o juízo. Anula, manda para a primeira instância, julga todo mundo na primeira instância. Deveria ser desse jeito. Não foi. Mas o voto do Fux, ele é para reafirmar, reiterar, sublinhar, jogar luz sobre como o Supremo funcionava até o julgamento do Bolsonaro. Ele também julgou, o Luiz Fux, para dizer que houve cerceamento de defesa, que não deu tempo da defesa analisar todas as provas, porque não há precedente na história do Brasil de um processo no Supremo Tribunal Federal ser resolvido em 7 meses. Então, o voto do Luiz Fux foi um voto perfeito e preciso nesse ponto. E para a gente encerrar, essa manifestação, o voto do Luiz Fux, que demorou 12 horas, e eu quero aqui abrir um parêntese para agradecer ao Pietro De Lázari na produção do jornal, porque não é fácil você decupar um julgamento de 12 horas e escolher os trechos principais. Essa é uma tarefa complexa. O Pietro se debruçou tarde da noite sobre a escolha aqui do material que nós iríamos soltar no jornal. Então, quero render aqui as minhas homenagens à grande produção que foi feita hoje para que nós tivéssemos o melhor extrato daquilo que o Luiz Fux falou. E nenhuma fala é mais relevante do que quando ele diz que cabe ao judiciário condenar quando há certeza do crime e da participação criminosa. E quando houver dúvida, tem que absolver. Essa é uma lição não do direito brasileiro, essa é uma lição civilizatória. Na dúvida, pró-réu. Nunca pró-sociedade, nunca pró-Estado. Nunca a regra sancionadora, sempre a regra absolutória. Quando houver dúvida, você não condena. E o Luiz Fux teve de ensinar aqueles que têm a cabeça da vingança e não a cabeça da justiça. Vamos ouvir esse trecho. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura. Ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. Essa responsabilidade encontra amparo em doutrinas penais e processuais sedimentadas ao longo dos séculos, cujas regras e princípios trazem parâmetros indispensáveis para uma jurisdição racional, coerente e, sobretudo, justa. Como magistrado da mais alta corte do país, formadores de precedentes vinculantes às demais iniciativas e instâncias do Poder Judiciário, nós laboramos com a plena consciência de que devemos ser exemplo de jurisdição para os mais de 18 mil magistrados brasileiros. Não nos limitamos a decidir litígios isolados. Cada decisão do Supremo Tribunal Federal projeta-se para além das partes do processo, irradiando efeitos normativos e interpretativos que orientarão casos futuros a serem julgados por mais de 90 tribunais do Brasil. Vejam, né? A responsabilidade de um juiz sério. Ele diz que essa decisão ela não é apenas inter partes, que não é uma decisão simplória do Ministério Público que acusa com os réus que se defendem. O que o ministro Luiz Fux diz é: o que nós decidimos aqui irradia para 18 mil magistrados no Brasil, porque o STF é o topo, é o órgão jurisdicional que ocupa o topo do Poder Judiciário. E aí uma conduta responsável por dizer: vamos olhar, porque aquilo que a gente faz aqui
irradia. Qual é o judiciário que nós queremos? Um judiciário respeitador de direitos fundamentais, que leve a sério, de verdade, e não da boca para fora, direitos como a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal? Ou nós queremos que a presunção de inocência seja varrida quando nós não gostamos do réu? Foi uma baita aula. E o trecho que eu quero finalizar as exposições do ministro Luiz Fux é quando ele cita o grande mestre mundial do direito criminal, Cesare Beccaria. Em determinado momento, o Fux lê a lição do doutrinador Cesare Beccaria, quando ele diz que quando um juiz se faz mais severo do que a lei, ele se torna um injusto. Vamos ouvi-lo. O magistrado, que é parte dessa sociedade, não pode, com justiça, aplicar a outro partícipe dessa sociedade uma pena que não esteja estabelecida na lei. E a partir do momento em que o juiz se faz mais severo do que a lei, ele se torna injusto, pois aumenta um novo castigo ao que já está prefixado. Depreende-se que nenhum magistrado pode, mesmo sob o pretexto do bem público, aumentar a pena pronunciada contra o crime de um cidadão. O juiz deve fazer um silogismo perfeito. Não há nada mais perigoso do que o axioma comum de que é necessário consultar o espírito da lei. Está aí a fala do ministro Luiz Fux. 12 horas falando. Não é fácil, hein, Pietro? Muito bem, então esse foi o voto do ministro Luiz Fux. A partir das 2 horas da tarde está programado o voto da ministra Carmen Lúcia. Eu não sei quanto tempo demorará o voto da Carmen Lúcia e se dará tempo do Cristiano Zanin votar isso ainda hoje, ou se ficará para sexta-feira. De qualquer maneira, hoje já sairá a condenação do Bolsonaro. A Carmen Lúcia não absolverá o Bolsonaro, ela vai seguir o relator. Isso é sabido, vencido e velho. Quem fez o contraponto, e o contraponto está absolutamente apresentado, é justamente o ministro Luiz Fux.